Boa noite, pessoal. Estamos aqui em mais uma aula de quantitativa. Hoje nós vamos aprender sobre a solução padrão. E dentro de solução padrão a gente vai ver o que é um padrão primário, um padrão secundário. Agora a gente vai começar a entrar na parte mesmo em que a gente vai começar a fazer testes, ver como faz solução, qual tipo de solução, quanto que eu devo preparar ou não. E também vamos entrar mais para frente em titulação, onde a gente vai ver como a gente determina experimentalmente a concentração de determinada solução. Então, nossa aula de hoje, solução padrão. Então, a solução, uma solução de concentração exatamente conhecida, que é indispensável para realizar análises volumétricas. Então, para você realizar alguma análise volumétrica, tipo, você vai usar a solução para você determinar a concentração de um outro produto. Você tem um produto que você não sabe o que tem ali, você não sabe quanto tem ali, quantos mol por litro daquilo tem ali. Para saber isso, você vai ter que titular. Mais para frente a gente vai ver o que é titulação, mas você vai ter que titular e usar uma outra solução que você sabe a concentração dela para poder fazer aquilo ali. E o que é preciso nessa primeira solução que você vai usar para saber o valor da outra? Tem dois tipos de soluções: a solução de padrão primário e a de secundário. A do padrão primário, ela tem alta pureza, uma solução que assim que você mistura ela, o produto, quando ele está lá em pó, antes de você preparar a solução dele, misturar ele na água, ele já é 99,9% puro. Então, ele é uma referência ao seu padrão primário. Então, você usa esse padrão primário para determinar a concentração de uma outra solução. Essa solução que você vai determinar o padrão dela, que você vai padronizar, determinar a concentração dela, se chama padrão secundário. Então, o padrão secundário, a pureza dele não é tão puro assim quanto o primário. Então, você precisa do primário para estabelecer o valor dessa outra solução, que é do seu padrão secundário. Estabelecendo um valor, aí sim essa solução pode ser usada como padrão também. Então, você vai ter uma solução de padrão secundário, porque você já determinou o valor dela experimentalmente. E a do primário, você, assim que preparar, ele já está 99,9% puro, então ele já é um padrão primário, já é um padrão essa solução que você preparou. Então, padrão primário é um reagente puro o suficiente para ser pesado e usado diretamente. Então, você não precisa padronizar. Você pesa e prepara. Então, vai ter produtos certos, que são produtos que são padrões primários, que pode ser utilizado como padrão primário, que você pesou a concentração que está ali no seu cálculo, o cálculo que você fizer, já vai ser seu valor direto de mol por litro, você não precisa padronizar. Então, ele apresenta o alto grau de pureza que serve como referência na titulação. É o que você vai usar para titular outra solução. A precisão do método é criticamente dependente das propriedades desse composto. Então, vai depender de cada composto. Quando o reagente titulante ou solução padrão é padrão primário, ele pode ser preparado diretamente. Então, é o que a gente já falou. Então, ele vai ser dissolvido em água destilada ou deionizada, sendo a diluição realizada a um volume em balão volumétrico. Então, é o que vocês já fizeram no laboratório. Vai pegar o produto, calcular lá quantos de volume você precisa, exemplo, 10 ml, vai fazer o cálculo de quanto de massa, quantas gramas você precisa pesar para preparar 10 ml dessa solução. Um padrão primário, você só vai fazer isso, vai pesar, vai colocar lá no balão volumétrico, diluir com água destilada ou deionizada, solução preparada, concentração aquela que você determinou em cálculo. Ok, já está pronta. Então, o padrão primário é isso, você faz direto a solução. Quais são os requisitos para um padrão primário? O que precisa ter para ser um padrão primário? Primeiro, ter alta pureza, 99,9%. Segundo, ser de fácil obtenção, dessecação e conservação. Então, tem que ser um produto que seja fácil de se achar, de se obter, seja fácil de se dessecar e conservar, certo? Ele não vai perder nenhuma propriedade na hora ali que ele estiver fazendo uma dessas coisas.
Estabilidade atmosfera, tem produto que assim que você destampa ele, ele já está ali absorvendo a umidade do ambiente, então já está mudando suas propriedades. Então tem que ser um produto que tem estabilidade atmosférica. Não deve ser higroscópico. Higroscópico é a capacidade de absorver água. Então, no caso, tem produtos que é o que eu acabei de falar, absorve a umidade do ambiente. Deve ser bastante solúvel, tem uma alta capacidade de dissolver ele na água, certo? Baixo custo e massa molar grande para minimizar o erro e a pesagem padrão. O que é massa molar grande? Massa molar grande é a nossa massa molar é a soma lá da massa molar de cada composto, certo? Então aqui tem alguns exemplos de produtos que podem ser utilizados como padrões primários. O oxalato de sódio, o ácido benzoico, o bifitalato de potássio, o dicromato de potássio, todos esses são exemplos de padrões primários. Então, esses daqui podem ser preparados diretamente, você não precisa titular ele. Então, o que você preparar já é a própria concentração. Padrão secundário. O secundário é substância que tem sua concentração determinada por análise química. Então, no secundário, eu não vou determinar minha concentração por cálculo, eu vou ter que fazer uma análise química, fazer uma titulação para determinar qual que é a concentração real daquele produto. Então, quando que eu vou utilizar um padrão secundário? Vamos supor que eu quero fazer a análise de um produto que com o padrão primário eu não posso reagir os dois. Então, o que eu faço? Não tem nenhum padrão primário que eu possa colocar lá para titular com determinado produto. Eu vou ter que preparar um padrão secundário. Então, eu vou ter que fazer essa outra solução, titular ela com padrão primário para poder determinar a concentração desse produto e depois utilizar ele para titular esse outro produto que eu quero que não poderia ser titulado com o padrão primário. Então, quando não há disponível um padrão primário, eu utilizo um padrão secundário. Aí eu vou usar uma solução de reagente com concentração aproximada da desejada para titular uma massa conhecida de um padrão primário. Então, é o que eu acabei de explicar. O padrão secundário, eu vou utilizar ele quando? Eu quero preparar alguma coisa, eu quero titular alguma coisa e no meu padrão primário não tem como. Não posso utilizar ele não pode reagir com aquele produto. Vou preparar um padrão secundário. Como que eu preparo? Vou titular ele com o padrão primário para saber qual é a concentração dele e depois utilizar ele como padrão. Usa a solução de um reagente padrão secundário para titular a massa conhecida de um padrão primário, que foi o que eu falei. A padronização é a utilização realizada para determinar a concentração de titulante que será utilizado para análise. Então, esse método, quando eu vou titular um padrão primário com secundário para determinar a massa para determinar o valor da concentração do secundário, se chama padronização. Após a padronização, a solução preparada com padrão secundário é determinada solução padrão. Então, assim que você preparou essa solução ali de padrão secundário, é a sua solução padrão. Então, ela é um padrão porque tem o valor de concentração, a concentração em mol por litro dela é conhecida, certo? Foi conhecida e foi feito analiticamente, você fez quantitativamente, você fez ali experimentalmente e determinou que o valor daquela concentração é aquilo. Exemplos de padrões secundários: nitrato de prata, hidróxido de sódio, EDTA e permanganato de potássio. São alguns exemplos de padrão secundário. Titulação. Então, falamos tanto da titulação, essa é a nossa titulação. Titulação é um processo no qual a solução padrão ou solução referência é adicionada para a solução que contém o soluto, que se deseja analisar até que se complete a reação. Então, aqui a gente vai ter, na parte de cima, que é a bureta, aquele grandão, que tem uma torneirinha embaixo, o titulante fica ali. E aqui embaixo, a gente tem o titulado, que vai no nosso Erlenmeyer.
Então, em uma titulação, incrementos da solução reagente, chamada de titulante, são adicionados ao constituinte, chamado titulado, até a completa reação. Então, aqui eu vou separando aos poucos, abrindo a torneirinha e deixando pingar. Enquanto isso, eu vou mexendo a solução de baixo, até que essa solução reaja com essa. Para essa solução reagir com essa, a gente põe um indicador ali de cor para saber quando é o nosso ponto de viragem, que é quando houve a reação. Assim, a gente vai ter o volume que foi gasto desse e o volume que ficou desse. Com esses volumes, nós conseguimos calcular a concentração em mol por litro dos produtos. Então, como que eu vou saber que uma reação chegou ao ponto final? Então, o ponto de equivalência corresponde em que é adicionada a quantidade de reagente padrão, exatamente a quantidade de analito. Então, o ponto de equivalência vai ser quando? O ponto de equivalência vai ser quando a quantidade que eu coloquei, ela é correspondente à quantidade que reage do outro. E o ponto final, quanto que eu desejo, que eu paro a minha titulação? É através do nosso ponto de viragem. A gente coloca um indicador de cor que quando acontecer o ponto de viragem, igual você está lá fazendo a titulação de um ácido e de uma base. Se você está acrescentando ácido, embaixo eu tenho a base, em cima eu tenho ácido. Eu estou acrescentando ácido na base, exemplo. A hora que tiver mais ácido, a partir do primeiro ponto que tiver um pouquinho mais de ácido que base, esse meu indicador de cor vai mudar a cor. Ele mudando a cor, ele é sinal que reagiu. Então, a quantidade que eu precisava de base para reagir com ácido já aconteceu. Então, onde eu fecho a torneirinha e eu paro e vou para o cálculo. Alguns indicadores visuais são utilizados, que é o que eu falei, que vai mudar a cor da solução próxima ao ponto de equivalência. E também tem métodos instrumentais. Quando você utilizar algum produto que não tem como pôr algum indicador de cor, tem outros métodos. Você pode medir o pH, você pode medir a condutividade, potencial, corrente, temperatura, absorvância. Também são sinais de que a reação ocorreu. Então, vai depender do que você está titulando e com o que você está titulando. Então, tem alguns tipos de titulação. Titulação direta. Normalmente, a solução padrão é colocado na bureta, na parte de cima lá, e é adicionado ao titulado, no Euler-Mer. Então, no caso aqui, a gente tem o ácido clorídrico mais hidróxido de sódio. Então, aqui estão os dois reagindo, a minha solução padrão está na bureta e o que eu quero saber, a concentração que eu não sei, está ali embaixo no Euler-Mer, no meu titulado. Essa é uma titulação direta, certo? Então, eu tenho o que eu sei, a concentração que eu sei em cima e o que eu não sei embaixo. Indireta. O reagente a ser titulado é gerado na solução. Então, aqui existe mais de uma reação. Então, aqui eu estou reagindo cobre com iodo. Eu vou formar aqui um outro tipo de produto. E esse outro tipo, eu vou reagir com esse outro para poder titular e achar o valor da concentração dele. Então, aqui na indireta, o reagente que eu vou titular, ele é gerado na solução ali embaixo, tá? Pelo resto ou retorno, um excesso conhecido de uma solução padrão é adicionado à solução de analito, e a quantidade excedente é determinada por uma titulação com uma segunda solução padrão. Então, aqui você vai pegar o restante, o que sobrou, e vai titular com uma segunda solução padrão. Então, também são duas reações, certo? Aqui eu vou pegar o que formou ali e vou titular com outro produto, certo? Esse aqui é o nosso residual que sobrou, eu vou titular com outro produto. Então, aqui é pelo resto retorno, eu pego o restante que sobrou e titulo com outro. Aqui é indireta. Eu pego o produto formado, certo? Da reação. E aqui é a direta, que é a mais comum, que é o que a gente faz no laboratório, tá? Curva de titulação. Então,
quando ocorre a reação, tem-se uma curva. Então, ela é a representação gráfica do processo de titulação. Então, como que é o processo de titulação graficamente? Então, ele é assim. Então, mostra a variação. Então, você tem aqui reagente e aqui está de acordo com o pH, certo? Conforme vai aumentando o volume de reagente, o pH vai aumentando. Então, aqui é o exemplo de uma curva de uma volumetria de neutralização. Então, aqui eu vou estar possivelmente reagindo o ácido a uma base. No ponto em que está neutro, em que eu tenho a mesma quantidade de ácido, a mesma quantidade de base, vai ser meu ponto de equivalência, onde ocorre a neutralização. Então, aqui é um exemplo de uma volumetria de neutralização. Essa foi a nossa aula de quantitativa. Eu vou passar uma lista de exercícios para vocês, uma lista de Word, para vocês poderem fazer e poder estar vendo melhor, estudando qual a diferença do padrão primário, secundário e o que é uma titulação. Saber qual que é o titulante, qual que é o titulado e quais são as vidrarias que a gente utiliza nesse processo. Então, eu vou passar a lista, vocês vão pesquisar, vão responder e vão me entregar. No mais é isso. Um abraço para vocês, beijão e até a próxima aula.